vai começar nossa terceira aula com o psicólogo mestre Pedro Patrício, né? Que hoje ele vai dar uma palestrinha, aula pra gente com a temática Quantos likes vale o seu corpo? A influência da mídia na imagem corporal e os transtornos relacionados. Primeiro, eu queria dar boa noite a todos, né? Ao professor, e a gente agradece muito você estar aqui com a gente, tá bom? E a palavra é toda sua. Obrigada. Queria primeiro agradecer aos meninos pelo convite desse projeto, que é super interessante, Projeto Cajueiro. Dar boa noite a todos vocês também. Como o Rodrigo já falou, eu sou psicólogo clínico. Atualmente estou residindo em Ribeirão Preto, fazendo meu doutorado na USP, terminei meu mestrado e estou aqui também representando o meu laboratório que eu faço parte, que é o Laboratório de Nutrição e Comportamento, tá? Espero poder contribuir com o conhecimento de vocês. Fiquem à vontade para vocês colocarem as dúvidas que tiverem durante a apresentação no chat, que aí, quando eu terminar a apresentação, a gente vai conversar. Bom, um tema bem polêmico, né? Um título que chama bastante atenção. Quantos likes vale o seu corpo? Para a gente começar, eu gostaria de introduzir primeiro o conceito de imagem corporal, que esse conceito as pessoas tendem a limitar um pouco ele. O conceito de imagem corporal, ele foi criado em meados dos anos de 1900 por dois autores, chamados Gardner e Cash. Eles estudavam pessoas que sofriam da síndrome do membro fantasma, pessoas que tinham que amputar algum membro e ainda assim sentiam a presença daquele membro. Foi dessa curiosidade desses dois pesquisadores que começou-se a pensar sobre imagem corporal. E hoje a gente entende que a imagem corporal é um conceito multifatorial a partir da figura mental que cada sujeito tem do seu próprio corpo. E assim, não é só sobre entender seu corpo, de perceber em suas formas físicas, sobre o tamanho, a largura, se está gordo, se está magro, mas também há sentimentos, comportamentos e pensamentos que estão associados a essa percepção do próprio corpo. No conceito de imagem corporal, a gente coloca primeiro a questão perceptual, que é de fato a forma como se percebe. Quando você olha no espelho, o que é que você vê? Se você vê seu cabelo assim, sua barriga assim, seu braço assim, são as características físicas que você percebe o seu corpo. Que elas têm, você pode ter uma percepção acurada com a realidade, ou seja, você realmente vê o seu corpo como ele é, ou então de forma distorcida. E também, dentro da imagem corporal, tem o atitudinal e afetivo. O que é que significa? Quando você olha para o seu próprio corpo, você tem um sentimento de satisfação ou insatisfação. E esse sentimento, ele pode ser em algumas áreas específicas do corpo, ou então na forma dele como um todo. A partir disso, são criados pensamentos, que é a parte cognitiva. Então, você olha para o seu corpo, se sente satisfeito. Então, você acredita que você está bem, que você é uma pessoa que tem valor, é otimista em relação às coisas que você vai fazer. A partir disso, tem a questão cognitiva, que são as crenças. Então, se você se sente bem, você acredita que de fato está bem, para poder fazer uma apresentação, para poder ir em algum evento social, para realizar alguma a tarefa. E, por fim, a questão também comportamental, que é como você age perante a tudo isso que você sentiu, pensou e você acredita sobre o próprio corpo. Por exemplo, uma pessoa que não se sente bem com o próprio corpo, ela se sente desmotivada com ele, acredita que não está na melhor forma dele. A partir disso, ela pode começar a pensar que as outras pessoas vão começar a julgá-la, e por causa disso ela deixa de ir para alguns eventos sociais, ela se boicota de tentar encontrar alguma pessoa, ou muitas vezes até falta no trabalho, começa a trazer prejuízos sociais para a vida da pessoa.
Dentro da imagem corporal, os autores Carey e Thompson, em 2004, eles criaram um modelo que se chama tripartite de imagem corporal. Esse modelo, ele foi criado e ele tem uma boa consistência. Existem várias pesquisas que mostram que esse modelo, ele realmente tem um fundamento, que é como a gente concebe a nossa própria imagem corporal. Esse modelo diz que para a gente conceber nossa imagem corporal, para a gente entender o nosso corpo, a gente usa 3 pilares como os principais referenciais, que são os pais, os pares e a mídia. Eu vou explicar isso ao longo da apresentação para vocês. Dentro desse processo, dentro desse modelo tripartite de imagem corporal, tem 2 coisas que eles atuam como mediadores, ou seja, eles estão entre esses 3 pilares que eu acabei de falar e a gente que concebe, que cria a nossa imagem corporal. O primeiro desses mediadores é o de internalização dos padrões, ou seja, o quanto eu vou acreditar que aquele é o padrão de corpo, com muitas aspas, o corpo ideal, certo? Então, eu acredito que um corpo ideal é um corpo com tanta estatura, com esse tônus muscular, com a barriga dessa forma. Então, são características que você vai adotar como o ideal e que você vai trazer para si. Então, já puxando o segundo mediador, é o de comparação da aparência. Uma vez que a pessoa internalizou que o corpo ideal é aquele, ela vai comparar o quão próximo ou distante ela está daquela imagem que ela considera a ideal, certo? Então, o primeiro dos pilares que eu falei, os pais, eles têm uma influência que ela pode ser tanto direta quanto indireta. Por exemplo, uma influência direta. Às vezes, quando o pai, a mãe, o cuidador da criança fala: "Ai, você está muito gordinho, você tem que comer menos biscoito". Ou então: você está magro demais, você tem que tomar vitamina para poder engordar mais. Então, todos esses pensamentos, essas frases, esses comportamentos que os pais, cuidadores falam para a criança, isso vão plantando sementes que futuramente a criança pode desenvolver um adulto com imagem corporal distorcida, porque a criança não entendeu qual é a funcionalidade do próprio corpo. Ela apenas adotou de um referencial que o corpo dela deveria ser assim, que ela não pode ser gorda, que ela tem que ser, tem que ter tal altura, tem que se vestir desse jeito, o corpo tem que ter determinadas formas. E um exemplo também de uma influência indireta é quando os pais eles têm esses comportamentos. Aquela mãe que faz a dieta da lua, a dieta do queijo, aquelas dietas mirabolantes de revista, ou então é muito preocupada com o corpo, está direto em academia, faz várias intervenções estéticas. As crianças, elas são um espelho do que ela vê em casa. Então, como psicólogo, eu digo para vocês com muita propriedade que 95% dos problemas que as crianças apresentam, sejam eles de ordem da imagem corporal ou qualquer outra questão, é algo vivido dentro de casa com os pais, porque as crianças, nessa fase do desenvolvimento, elas servem muito como uma esponja para absorver e aprender todos esses tipos de pensamentos e comportamentos que elas vêm dos pais. O próximo pilar é o dos pares. E quando eu digo pares, eu estou me referindo à questão dos amigos e também das pessoas com quem a gente se relaciona amorosamente. Tá para sair uma repaginada desse modelo tripartite da imagem corporal que fala que esse pilar dos pares está sendo dividido em 2. Vão existir realmente os amigos e vai existir o outro pilar, que são os relacionamentos amorosos. Mas, por enquanto, esse modelo mais tradicional, ele ainda junta essas 2 partes. Esse é um dos pilares que tem uma influência bem negativa em pesquisas realizadas nos Estados Unidos, principalmente com meninas adolescentes. Então, eu não sei se vocês já assistiram esse filme que está aí na imagem de Meninas Malvadas, mas ele é um clássico
de como os pares, os amigos, eles servem para influenciar e muitas vezes negativamente o comportamento da pessoa com seu próprio corpo. Então, quando a Regina George diz que hoje ela vai comer salada, todas as amigas dela também têm que comer a salada. E as pessoas acabam adotando esse comportamento para se sentir parte, incluída desse grupo. Então, também tem uma questão social aí para se aceita. E com relação aos afetos, aos amores, a gente percebe que em relacionamentos abusivos, a questão do quanto um abusivo um relacionamento for, vai ser muito prejudicial para a autoestima daquela pessoa. Então, mais uma vez, tem a questão direta da pessoa dizer, ah, você está muito gordo, você não se cuida mais, eu vou largar você se você não emagrecer. Isso não é difícil de acontecer, é possível sim vocês lidarem futuramente com algum caso, então já terem ouvido falar de casos que são desse jeito, ou então de uma forma muito disfarçada. Vamos botar aqui um exemplo de um cara que tem uma namorada e aí ele vive seguindo um monte de modelo com corpão no Instagram e curte todas as fotos dela e fica, assim, indiretamente botando a pressão na namorada também para que ela tenha um corpo parecido com o daquelas modelos. Isso também é uma forma de influenciar negativamente a percepção do próprio corpo. E, por último, a questão do modelo, do último pilar, no caso das mídias, eu gostaria aqui de fazer uma diferenciação para que vocês possam me acompanhar melhor. Quando eu falo mídias, eu estou me referindo mais à questão do jornal, de revistas e da televisão. Quando vocês verem mídias em algum artigo, alguma pesquisa, é esse tipo de mídia. Quando a gente está se referindo a Instagram, Facebook, Snapchat, por aí vai, são as mídias sociais, tá? Então, esse modelo, ele avalia as mídias em termos de revista, jornal e televisão. A mídia, ela tem hoje um grande alcance, muitas pessoas consomem a informação que é passada por lá. O Brasil, a principal meio de informação do brasileiro ainda é a televisão. Então, pensem o quão poderosa é a questão do alcance dessa informação que a mídia pode passar, seja de uma mensagem positiva ou de uma mensagem negativa. Quando você está lá na fila do supermercado, que você olha para essas revistas que tem lá, geralmente eles colocam modelos muito magras, mostrando a barriga, ou então, se for uma revista masculina, aqueles homens com o corpo todo muscular, certo? Então, assim, eles vendem muito essa questão desse corpo como sendo o ideal. Então, o excesso de informação que a mídia pode passar acaba sendo prejudicial para as pessoas. Mas, assim, ela por si só vai ser capaz de alterar a forma como a pessoa pensa sobre o próprio corpo? Não. Geralmente, pessoas que têm uma baixa autoestima, elas são influenciadas, digamos, mais rapidamente pelas informações que a mídia passa, certo? Então, eu já vi um artigo de uma pesquisa onde eles compararam o excesso de informação da mídia e as pessoas que foram afetadas por essa informação de forma negativa, elas já tinham um histórico de baixa autoestima também. Então, para a gente consolidar aqui esse modelo, eu trouxe esse gráfico para explicar e fixar a ideia para vocês. Aqui a gente tem as influências socioculturais, que no caso são os 3 pilares que eu falei para vocês. Eles vão atuar nos mediadores, que é o de comparação e o de internalização, que podem levar a uma insatisfação com o próprio corpo, e essa insatisfação leva a comportamentos de restrição, transtornos alimentares como a bulimia e pensamentos disfuncionais, ou seja, pensamentos que não são saudáveis sobre o próprio corpo. Então, os referenciais, né, os 3 pilares, eles também podem agir de maneira direta num comportamento restritivo. A internalização também pode causar diretamente uma restrição. A pessoa às vezes nem se dá conta
do próprio corpo, se está satisfeita ou insatisfeita. Mas ela adotou tanto a ideia de restringir, de um corpo magro como ideal, que ela acaba apresentando esses comportamentos sem mesmo se perceber, tá? Então, para a gente refletir um pouco. Na revista Exame, em 2018, o Instagram lançou uma notícia de que eles ultrapassaram a marca de 1 bilhão de usuários ativos. Usuários ativos para o Instagram é considerado aquela conta que tem pelo menos um acesso mensal. Isso em 2018. 2 anos depois, com certeza esse número é muito maior mesmo, principalmente se a gente for parar e pensar hoje no cenário de pandemia, que muita gente passou a ficar mais tempo nas redes sociais. Então, 1 bilhão de pessoas é muita gente. Imagine só uma mensagem negativa, o alcance que ela tem. Ela pode chegar até 1 bilhão de pessoas. Assim também como uma mensagem positiva. Então, o Instagram, ele acabou se tornando uma coisa, ao mesmo tempo que é poderosa, mas para o bem, mas também pode ser para o mal. E nessa pesquisa realizada por Santarossi e Woodruff, em 2017, eles avaliaram que quanto mais tempo a pessoa passa nas redes sociais, menor a autoestima dela, ela se sente menos feliz e menos satisfeita com a vida. Porque todo mundo é feliz no Instagram. Todo mundo está viajando, todo mundo está numa praia belíssima, todo mundo está mostrando só as coisas boas. Mas será que realmente as pessoas são assim o tempo inteiro? Será que a vida delas do Instagram é igual à vida real? Então, assim, no Instagram se vende só o que é bom. E essas pessoas acabam sempre se comparando, né? Lembra do mediador de comparação? Olha lá aquela pessoa, aquela blogueira fazendo uma viagem num lugar incrível e ela em casa, trancada, não tem às vezes a condição financeira para fazer a mesma viagem e acaba se sentindo mais infeliz. E outra pesquisa também, corroborando com essa daí, mostrou que se a pessoa tem menos condições socioeconômicas e também um menor grau de educação, vai ter um impacto ainda mais negativo nessa questão de se sentir infeliz e consumindo o que tem lá no Instagram, no caso. Os pesquisadores, quando falam das mídias sociais, eles dividem em 2 tipos de usuários. São os lurking e o interacting. O lurking é quando a pessoa usa as redes sociais apenas para olhar. Ela passa horas olhando e só olhando. Quem nunca, né? Não, vou aqui entrar no Instagram, passar só 5 minutos. Quando viu, já foram 2 horas, né? Vira e mexe, acaba acontecendo isso com todo mundo, inclusive comigo também. E também tem o interacting, que é quando a pessoa usa as redes sociais para interagir, para se comunicar com outras pessoas. Então, as pessoas que estão mais na posição de lurking, elas tendem a se sentir mais infeliz com o que elas veem lá nas redes sociais e também elas passam mais tempo do que propriamente as pessoas que estão interagindo com outras, porque o propósito, assim, inicial, digamos, dessas redes sociais é conectar as pessoas, é fazer com que você possa falar agora com a pessoa que está lá do outro lado do mundo. Falando sobre redes sociais e aproveitando a deixa do momento que a gente está vivendo de pandemia, o Journal of Travel Medicine lançou um artigo esse mês, bem fresquinho esse artigo, saiu agora, falando sobre esse poder que as redes sociais têm nos tempos de pandemia. As informações, elas conseguem ter um alcance e espalhar pelo mundo muito mais rápido do que o próprio coronavírus. E esse tem sido um dos principais problemas que as autoridades de saúde, elas têm enfrentado. Porque, às vezes, as pessoas compartilham informação que ela não tem nenhuma procedência, não é verídica, não tem nenhum estudo. Então, eu trago essa reflexão para vocês que estão assistindo sobre que tipo de
de informação que vocês consomem. Qual é o jornal que você acompanha? Quem são as pessoas que vocês seguem nas redes sociais? Porque, por exemplo, chegou lá no grupo do WhatsApp da família, uma tia botou que passar casca de abacate na cara protege contra o coronavírus. E aí tem gente que nem lê a matéria, nem abre o link, pega lá e compartilha para vários outros grupos. Então, imagina só o desserviço que você está prestando se você compartilha uma informação que não tem procedência, né? Então, por favor, reflitam sobre aquela máxima. Argumento científico se combate com argumento científico e não com opinião própria, certo? Então, procurem saber a fidedignidade daqueles dados, se tem estudos comprovando realmente aquela informação, para que a gente não ajude a espalhar fake news por aí. Passando agora para essa parte da apresentação, existem instrumentos que avaliam a imagem corporal em diversos aspectos. Inclusive, o laboratório que eu faço parte aqui em São Paulo, nós temos uma linha de pessoas que trabalham exclusivamente validando esses tipos de instrumento. Porque, assim, quando um autor lá fora cria um instrumento, você não pode simplesmente jogar ele no Google Tradutor e achar que pode usar. O processo de validação para ser utilizado naquele idioma é muito burocrático e tem que ser respeitado, tá? Então, esse instrumento, por exemplo, o SATAC 3, Questionário de Atitudes Socioculturais em Relação à Aparência, aqui no Brasil, a gente tem a versão 3 validada. Lá fora já está saindo a 5. Né? Então, é preciso que os pesquisadores daqui tenham interesse em pegar o instrumento e poder validar. É um instrumento muito simples de ser aplicado, não tem restrição quanto à sua formação, se é nutricionista, psicólogo, seja o que for, mas, assim, ele não serve para você dar diagnóstico, mas ele é um instrumento válido para você conhecer mais sobre o caso que você está lendo. Porque quanto mais informações você tiver sobre aquele caso, eu acredito que melhor pode ser a sua intervenção. Então, qual é a finalidade do SATAC 3? É de avaliar em 4 subescalas a internalização dos padrões colocados pela sociedade, a pressão que esses padrões exercem, a internalização de um corpo atlético como ideal e a mídia como fonte de informação sobre a aparência. É super simples, são, se eu não me engano, 28 questões ao todo, com as respostas variando de 1 a 5, entre discordo totalmente e concordo totalmente, e para você corrigir é só fazer a média da pontuação de cada uma das subescalas. Então, é um instrumento bem interessante, muito legal, tem muitos outros, mas eu preferi só trazer esse como exemplo, para vocês terem uma noção. Então, entrando mais na parte dos transtornos que estão relacionados a uma imagem corporal distorcida, no caso, os transtornos alimentares. Os 2 transtornos alimentares que têm como uma imagem corporal distorcida, um ponto-chave deles, é a anorexia e a bulimia. Eu não sei se todos vocês conhecem, mas mesmo que não sejam da psicologia, eu indico fortemente a conhecer o DSM-5, que é o Manual Diagnóstico de Saúde Mental, para vocês entenderem um pouco como é que funciona, porque é interessante, vocês que são a maioria nutricionistas, eu acredito, vocês terem um pouco mais de aprofundamento nisso, porque isso vai ser um diferencial para vocês enquanto profissionais. Então, o DSM-5 traz que um transtorno alimentar é uma perturbação na alimentação e um consumo alterado dos alimentos, que pode comprometer tanto a saúde física como o funcionamento psicossocial, ou seja, prejuízo na vida do sujeito em relação a querer sair de casa, fazer laços, seja amigos, amorosos, ou até mesmo procurar emprego, esse tipo de prejuízo. Mais uma vez, a anorexia e a bulimia, eles têm esse ponto-chave, como eu já falei, de ter um esquema corporal alterado, as pessoas não conseguem se enxergar como elas realmente são, e as causas, independente de cultura, o foco é no peso, geralmente são pessoas com histórico de baixa autoestima, muitas vezes tiveram
negligência durante a infância, ou então pais muito rígidos, são transtornos que causam alterações endócrinas e disfunção nas monoaminas, ou seja, disfunções em substâncias do cérebro, como serotonina, dopamina, etc. Primeiro, a anorexia, que eu trouxe para vocês, é um transtorno alimentar muito sério. Ele tem um alto índice de recaída, também o índice de suicídio ou de fatalidade devido a complicações físicas é alto, chega a ser 20%. É um transtorno que tem que ser levado a sério, tem que ser tratado com muito profissionalismo. Esses sentimentos que estão aparecendo na tela para vocês são os mais comuns de uma pessoa que está sofrendo com anorexia, que é depressão, vergonha emocional, ansiedade, estresse crônico, culpa, baixa autoestima, remorso, perfeccionismo. É muito forte o sentimento de perfeccionismo nas pessoas que sofrem de anorexia. Existe uma exigência muito alta delas consigo mesmo, insatisfação constante, desequilíbrio alimentar, e a pessoa perde o prazer em comer, porque comer deveria ser uma atividade prazerosa, mas acaba sendo um tormento para uma pessoa que tem anorexia. Os critérios para ser diagnosticado com anorexia no DSM-5 são 3. Lembrando que o DSM-5 ele saiu em 2014. Acredito que um ano, ou então um pouquinho mais para frente, vai sair o 6. Eles podem mudar. As pessoas têm que apresentar, no mínimo, durante 3 meses, esses 3 sintomas que eu vou explicar para vocês. Primeiro, a restrição da ingestão calórica. A pessoa não quer comer de jeito nenhum. Independente do peso dela, independente de qualquer outra coisa, se ela não está assistindo bem, está assistindo fraca, mas a pessoa tem essa restrição muito forte em ingerir calorias. O segundo critério é esse medo intenso de ganhar peso ou de engordar. Então, a pessoa não come justamente porque acha que está acima do peso e ela tem pavor de aumentar nem que seja 100 gramas. E o terceiro sintoma é a perturbação na forma como a pessoa percebe o próprio corpo e como ela vive essa experiência. Então, assim, quando a gente lida com pacientes que têm anorexia, é importante ter muita cautela e empatia, porque se a pessoa super magra chega e diz assim, ai, eu tô me sentindo muito gorda, e você fala, nossa, que besteira, se olha no espelho, você tá matando aquele paciente, sabe? Você tem que entender que a visão que ele tem é de fato alterada, que ele está se enxergando de uma forma inacurada, e ele precisa de atenção, de que você respeite aquele sentimento dele para que você possa intervir, tá? Então, todos esses transtornos alimentares que eu trouxe aqui, eu lembrei de falar para vocês, é muito importante que vocês tenham em mente que o trabalho interdisciplinar, ou seja, com outros profissionais, é essencial. Então, se um nutricionista, um psicólogo ou um médico que seja recebe um paciente que tem anorexia, a primeira coisa que ele tem que fazer é entrar em contato com os colegas profissionais dele. Sabe que, no caso, eu, psicólogo, eu sempre tenho aquela minha colega nutricionista que eu confio, sabe, para trabalhar em conjunto, porque só assim a gente consegue ter uma melhora significativa daquele quadro, por se tratar de uma coisa muito séria e por também entender que cada profissão tem sua limitação. Cada um tem que trabalhar dentro da sua área. Então, o trabalho interdisciplinar é fundamental, com toda a equipe que for necessária. Então, dentro da anorexia, tem 2 tipos que precisa ser diferenciado. Tem o restritivo, que é aquela pessoa que realmente não quer comer de jeito nenhum, ela não apresenta nenhum comportamento de comer descontrolado, que é a compulsão alimentar, ou comportamentos de purga, que eu vou explicar mais para frente para vocês, certo? E tem também o subtipo da compulsão alimentar purgativa. Purgação, as pessoas geralmente acham que é só questão de vomitar, mas não é. Os comportamentos purgativos, eles são medidas para você evitar ganhar peso. Então, a pessoa passa 5 horas fazendo exercício físico,
ou então toma medicamentos diuréticos para poder perder peso. Tudo isso são considerados como comportamentos purgativos. E na anorexia nervosa tem esses dois subtipos. Esse tipo da compulsão alimentar purgativa, ele lembra muito a bulimia, mas quando eu chegar lá na bulimia, eu vou explicar para vocês qual é a diferença dos dois. Também é necessário especificar se está em remissão parcial ou completa. A remissão parcial é quando não tem mais o critério A, aquela questão da perda de peso significativa, mas ainda permanece o B e o C, que é o medo de ganhar peso e também de não perceber de forma apropriada o corpo. E em remissão completa, quando nenhum mais dos critérios foi satisfeito por um período sustentado. Lembrando mais uma vez que eu falei no começo, para a gente diagnosticar um transtorno alimentar, é necessário que seja feita uma avaliação dos comportamentos apresentados nos últimos 3 meses. E é necessário que a cada 3 meses seja feita uma nova avaliação. Por quê? Porque os transtornos alimentares, eles podem migrar de um para o outro. Uma pessoa começou com anorexia e aí ela desenvolveu para uma bulimia. Então, é muito importante que a gente saiba como está sendo esse transtorno na vida dessa pessoa para a gente poder intervir da melhor maneira possível. Em relação à gravidade atual, isso é um ponto extremamente importante, porque a partir dessa gravidade é que a gente vai determinar se seria o caso de uma internação ou não. E essa gravidade, ela varia de acordo com o IMC, de leve, moderado, grave e extrema. Geralmente, quando o IMC já está numa gravidade moderada, é indicado que a pessoa faça uma internação, porque pode haver complicações físicas que só num ambiente como um hospital seja capaz de prestar o auxílio necessário. Então, assim, é um transtorno que é muito comum em mulheres. O DSM, ele traz que a cada 10 mulheres com anorexia, existe um homem com anorexia, só que as pesquisas têm mostrado que o número de homens com anorexia está crescendo, principalmente dentro do público dos homens homossexuais. Então, eu acredito mais uma vez que quando for no DSM-6, eles vão trazer um dado mais atualizado. E é um transtorno que pode ocorrer no início da adolescência ou então no início da vida adulta. Quais são as principais alterações metabólicas que a gente percebe na anorexia? Elevação do colesterol total, hipoglicemia, amenorreia, no caso das mulheres, né, que é a interrupção da menstruação, uma diminuição da libido, regressão do tamanho do útero e ovário nas mulheres, no homem acontece uma redução do volume testicular e também perda parcial dos pelos pubianos. Então, são sinais de que já é perceptível uma anorexia moderada nos pacientes. O modelo cognitivo da anorexia é a forma como uma pessoa com anorexia pensa, certo? Ela tem sempre uma preocupação excessiva com o corpo e um histórico de baixa autoestima. Esses pensamentos levam a crenças distorcidas de como ela percebe o corpo e a relação dela com a alimentação e o peso. Essas crenças causam sentimentos de tristeza, angústia, ansiedade, de insuficiência, desamparo, e essas crenças levam a comportamentos de restrição alimentar ou de purgação. E como é o tratamento para os pacientes com anorexia nervosa? O primeiro estágio é a regulação do padrão alimentar, porque, assim, é uma pessoa que está colocando em risco a vida pela falta de nutrientes que ela não está ingerindo. Então, a primeira coisa que a gente tem que estabilizar é a dieta para que ela consiga ter o mínimo necessário para o corpo dela não ter mais prejuízo. E também evitar qualquer presença de comportamentos purgativos. O segundo estágio é de modificar os pensamentos disfuncionais. Aquelas crenças que ela tem de que ela está muito acima do peso, de que se ela for gorda ninguém vai amá-la, de que ela não vai ter valor nenhum. Então, a gente tem que fazer uma reestruturação de todos esses pensamentos e também desses comportamentos que ela tem sobre a imagem corporal. E o terceiro estágio é a manutenção de prevenção da recaída, porque em torno de 40% dos pacientes de anorexia, eles têm recaídas.
Então, como é um índice muito, muito alto, é super importante que a gente faça esse trabalho de prevenção bem consolidado. E falando rapidamente sobre a farmacoterapia, geralmente alguns transtornos mentais, eles têm um protocolo específico de como tratar determinada doença, mas no caso dos transtornos alimentares, não tem esse protocolo. Geralmente se passa algum psicofármaco para amenizar algum sintoma de ansiedade, de depressão, alguma coisa assim nesse sentido, mas não existe um protocolo único a ser seguido. Indo agora para a bulimia, né, que é um transtorno mais conhecido por aquelas pessoas que comem e acabam induzindo o vômito. O DSM-5 traz como primeiro critério episódios recorrentes de compulsão alimentar, que é aquele comer descontrolado durante um determinado período de tempo, de uma quantidade maior de alimentos que as outras pessoas comeriam. Não estamos falando que uma pessoa que está no Natal, ela tem uma compulsão alimentar. Natal é Natal, a gente está livre para comer o quanto quiser, desabotoar o botão da calça, tudo bem, não tem problema, tá? Mas são pessoas que têm esse comportamento de compulsão com mais. E elas, principalmente, sentem uma falta de descontrole, né? Assim, não consigo parar de comer, e vai, e parece que aquilo está tomando conta dela. Esse é o primeiro critério. O segundo são os comportamentos de purga, que eu já falei para vocês, para evitar ganhar o peso, né? Excesso de exercícios, indução ao vômito, uso de laxantes, diuréticos. Terceiro critério, esses comportamentos têm que acontecerem durante 3 meses, com pelo menos a frequência de uma vez por semana, para ser diagnosticado bulimia. E a autoavaliação da pessoa também é de forma inacurada. Ela não vê o corpo dela como realmente é e coloca um valor muito maior naquilo, de que se ela não tiver um corpo perfeito, não vai ser amada, que ela não vai ter valor. Então, são pessoas que depositam tudo o que elas acreditam em um corpo perfeito. E o quinto critério é a perturbação não ocorre exclusivamente durante os episódios de anorexia nervosa. Então, explicando para vocês a diferença daquele subtipo de anorexia para a bulimia. Na bulimia, geralmente as pessoas elas têm um peso normal ou acima do peso. E já na anorexia, todas estão abaixo do peso. Então, esse é a primeira diferença e a mais fácil para poder diferenciar um do outro, tá? Geralmente, as pessoas que têm anorexia, mesmo com comportamento de compulsão alimentar, eles são muito raros. E na bulimia existe uma frequência muito maior, que no caso, no mínimo, uma vez por semana. Então, mais uma vez, a gente tem que falar sobre o nível de gravidade, que como na anorexia era baseado em relação ao IMC, o da bulimia é sobre o número de purgações, né? Que pode variar de leve, moderada, grave e extrema. Então, esse é o tipo de coisa que a gente usa para poder dizer qual a gravidade da bulimia. Então, mais uma vez, remissão parcial e remissão completa. A parcial, alguns dos critérios foram preenchidos por um tempo, um dos 5, e ainda há a presença de outros, uns sim, uns não, e na remissão completa, nenhum dos critérios foi preenchido nos últimos 3 meses. Tá, gente, o Rodrigo falou para mim aqui que tem uma pergunta no chat, deixa eu só tirar aqui para poder ver rapidinho. Da Emily. O desenvolvimento da anorexia obrigatoriamente está associado com a preocupação com o peso ou pode ser desenvolvida por outro fator externo, como, por exemplo, um trauma emocional. Então, esse trauma emocional geralmente foi transferido para o peso. Então, por exemplo, um abandono dos pais. E aí a pessoa transformou, digamos, entre aspas, esse abandono dos pais no peso. Eles me abandonaram porque eu sou gorda, porque eles só acham bonito a fulana que é magrinha, tá? Então, as pessoas podem transferir toda a carga de um trauma emocional para o peso, mas sempre vai girar em torno da forma do corpo e do peso para uma pessoa que tem anorexia ou bulimia, por mais que a causa seja de outra ordem, digamos, tá?
E depois, Emily, você só disse eu respondi, ok? Vamos continuar aqui. Características fisiológicas da bulimia. Geral, como eu já falei, tem um peso considerado normal ou sobrepeso, de IMC. Apresentam também as mulheres amenorreia, queda de cabelo, calos no dorso do dedo, sinal de Russell, né? Eu acho isso super interessante para prestar atenção. Então, geralmente, as pessoas têm esse machucado na mão justamente de provocar o vômito. Inchaço das glândulas parótidas, tá? São os sinais metabólicos alterados aí da bulimia. Então, mais uma vez, o modelo cognitivo. São pessoas com baixa autoestima. Essa baixa autoestima leva a uma extrema preocupação com o peso e as medidas, que leva elas a dietas severas. Depois dessa dieta, elas têm um episódio de binge eating, ou seja, a compulsão alimentar, o comer descontrolado. Então, geralmente as pessoas que têm bulimia, elas entram naquelas dietas mais extremas possíveis, e aí dura uma semana, e descontrola e leva a um episódio de compulsão alimentar, se sentem muito culpadas e fazem os comportamentos de purgação para poder evitar a perda do peso. Sobre o tratamento. Mais uma vez, é necessário e importante regular o padrão alimentar, justamente para que a pessoa tenha uma alimentação saudável e controlar a purgação, modificar também a questão dos pensamentos sobre o próprio corpo e também esses comportamentos de purga. É muito, muito importante, tanto na anorexia quanto na bulimia, contar com a ajuda da família no tratamento, realmente de ter um cuidador observando e tudo para evitar que a pessoa tenha um comportamento de purgação, e também a manutenção e prevenção de recaída, porque é um transtorno com reincidência muito alta, também tem uma taxa muito alta de suicídio, e são transtornos que não é difícil aparecer com comorbidades, ou seja, associado aos transtornos mentais, como bipolaridade, borderline, depressão, ansiedade generalizada e outros. Farmacoterapia é do mesmo jeito da anorexia, não existe um protocolo certo, são usados mais medicamentos para controlar alguns sintomas, seja de ansiedade ou de depressão, mas o mais comum é a fluoxetina, tanto aqui na bulimia quanto na anorexia também. E, por fim, o último transtorno é o da dismorfia muscular. A dismorfia muscular, no DSM, não está dentro dos transtornos alimentares. Ele está no eixo dos transtornos obsessivos compulsivos, né? Onde está o famoso TOC. Por quê? Porque é um transtorno onde a pessoa tem comportamentos muito repetitivos, sabe? Bem obsessivos e também pensamentos ruminantes, ou seja, aquele pensamento que não sai da cabeça, que está ali martelando o tempo todo, tá? Então, acabei de explicar isso para vocês. As pessoas que apresentam dismorfia corporal, elas acreditam cegamente, muitas vezes, que o corpo dela apresenta falhas, que muitas vezes as outras pessoas não veem, ou então são falhas mínimas, mas elas acham que é algo enorme e catastrofizam bastante. E tanto pode ser em partes específicas do corpo, quanto também no corpo de modo geral. As preocupações, elas podem chegar a tomar de 3 a 8 horas por dia, então, em casos mais graves, dismorfia corporal é quase uma jornada de trabalho, porque 8 horas por dia é muita coisa, tá? E quais são os critérios de acordo com o DSM? Essa preocupação com falhas do corpo que podem ser percebidas minimamente ou não percebidas por outras pessoas em relação à aparência física, a repetição constante, tanto de comportamentos ou pensamentos sobre essas falhas, ou seja, pessoas que conferem demais a sua aparência no espelho, direto, se tá bom, são geralmente pessoas que gastam muito dinheiro com intervenções estéticas, com cirurgias plásticas, para tentar consertar aquele defeito que ela acredita ter. Tem prejuízos importantes, seja na vida financeira, a pessoa acaba gastando mais do que pode, ou então até mesmo o caso de largar o trabalho, porque acredita que aquela falha é uma tortura para ela, as pessoas não podem vê-la daquele jeito.
E essas falhas, elas não estão relacionadas com o peso nem com a alimentação. É o corpo em si. É uma distorção da imagem corporal, mas não está relacionado com a alimentação. Então, por isso que tem essa diferença e não está dentro do eixo dos transtornos alimentares, mas é uma distorção da imagem corporal. Dentro da dismorfia, tem um subtipo que é a dismorfia muscular, mais conhecida também como vigorexia, onde a pessoa apresenta um corpo muito forte, bastante musculoso, mas se vê muito magro. E é comum essas pessoas com vigorexia, elas acabarem desenvolvendo adicção a outras substâncias, pelo uso de anabolizantes, ou essas outras coisas que fazem mal ao corpo para poder ter essa forma muscular. É quase exclusivamente um subtipo que aparece em homens, porém, mais uma vez, DSM-5 2014. Hoje a gente vê que tem mulheres que já estão apresentando cada vez mais a questão da dismorfia muscular. Mais uma vez, como na anorexia e na bulimia, a anorexia é a questão do IMC, a bulimia é a questão da quantidade de episódios, na dismorfia é necessário a gente entender os insights, que são as crenças do próprio corpo para avaliar a gravidade. Então, são 3 tipos de insight. O bom, que a pessoa reconhece que tem aquelas crenças alteradas do transtorno e acha que elas não são verdadeiras. O insight pobre, que a pessoa não acredita a pessoa acredita nas crenças do dismórfico corporal e acha que talvez elas sejam verdadeiras. E a ausência de insight ou até mesmo uma crença delirante, onde o indivíduo acredita completamente que o corpo dela tem sim aquelas falhas, que tudo que ela pensa de dismorfia em relação ao próprio corpo é verdade. Então, é um transtorno que está presente em várias culturas e etnias. É muito comum também, assim como a anorexia e a bulimia, ter questão da negligência e, nesse caso, o abuso na infância. Indivíduos com esse transtorno geralmente têm uma vida social muito pobre, porque justamente eles procuram evitar, né? A pessoa se sente com aquela falha no corpo, seja lá qual for a parte do corpo ou no corpo todo. Então, ela ter contato com outras pessoas causa uma grande angústia e sofrimento. Então, elas tendem mesmo a serem mais reclusas e terem poucos amigos, não terem nenhum tipo de relacionamento afetivo. Casos de internação são comuns devido à questão das crenças delirantes. São pessoas que acabam colocando em risco a própria vida. Também é um transtorno com a taxa de suicídio muito alta, tá? E venho aqui com uma pergunta propícia / polêmica para vocês não vão me responder, mas para a gente pensar junto. A gente está no mês da visibilidade LGBTQIA+, então fica a pergunta para pensar um pouquinho. Uma pessoa que não se identifica com o gênero que nasceu, pode ser considerada alguém com dismorfia corporal? Então, a pessoa nasceu do gênero masculino, não se identifica com aquele gênero, com aquele corpo que ele tem, e quer ir para o corpo de uma mulher. Colocar silicone, às vezes fazer a cirurgia de mudança de sexo. Então, será que é uma pessoa que tem dismorfia corporal? A resposta é não. Por quê? A dismorfia corporal, ela não tem nada a ver com as características sexuais primárias ou secundárias. Porque, assim, a gente está falando de gênero. Uma pessoa que nasceu homem, mas não se identifica com aquele gênero e quer ir para o feminino, são características também que tem uma questão social. Então, o defeito dela não é em uma parte específica do corpo, é no gênero que ela está. E, geralmente, as pessoas que fazem a transição de mudança de gênero, elas se sentem muito mais satisfeitas depois que fazem essa transição. Mas, assim, quer dizer, então, que as pessoas trans, seja homem ou mulher, elas não têm dismorfia corporal? Não, elas podem ter, mas não é em relação ao gênero, é em relação à parte do corpo específico, ok? Então, o tratamento para dismorfia. Primeiro estágio é a gente trabalhar a questão da pessoa aceitar e valorizar a própria aparência, fazer com que haja uma diminuição da frequência, tanto dos comportamentos de checagem da aparência e desses pensamentos ruminativos,
mudar as crenças desses comportamentos disfuncionais, colocar para ela o que é que ela perde, né, assim, seja na função psicossocial, mas também o quanto causa mal-estar, ter esses pensamentos e comportamentos obsessivos, trazer esse tipo de mudança para ela, e também cuidar sempre para prevenir e uma manutenção do caso, porque é um transtorno muito difícil que geralmente acompanha a pessoa pela vida toda. Então, o papel do psicólogo, no caso, ou também de outros profissionais, é fazer com que a pessoa tenha uma qualidade de vida melhor, mesmo ainda que aquele transtorno vá acompanhar ele até o fim da vida. Mas, assim, é possível ter uma qualidade de vida melhor e ter menos prejuízos em relação ao que a doença traz. A farmacoterapia, mais uma vez, fluoxetina, clomipramina e Prozac, são os inibidores da recaptação de serotonina mais comuns, porque não tem um protocolo certo a se seguir. E, para fechar a apresentação, eu trago também o conceito de imagem corporal positiva, né? A gente já falou tanto de imagem corporal negativa, os aspectos ruins, então vamos terminar a apresentação bem falando de coisa boa. A literatura, ela tem muito conhecimento e todos os tipos de pesquisa que vocês imaginarem sobre imagem corporal, avaliando os aspectos negativos. Porém, o conceito de imagem corporal positiva, ele é mais recente. Tem, acho que 10 anos ou um pouco mais que isso, certo? Que as pessoas pensaram, poxa, a gente só olha para o lado ruim da imagem corporal, mas será que tem um lado bom? Né? Então, é um assunto muito em alta para quem tem interesse em pesquisa. E o que seria essa imagem corporal positiva? Assim como a negativa, também é um conceito multifatorial, onde a pessoa ela vai cuidar da aparência para se adaptar ao meio que ela está. Ela aceita o corpo dela de forma incondicional, reconhece o corpo com todos os seus traços, com tudo que ele tem, e aceita que aquele é o corpo dela e tudo bem. Tem flexibilidade quanto a mudanças, trazendo mais uma vez a pandemia. Engordamos, emagrecemos, né? Uns aumentaram de peso, outros não, mas quem tem imagem corporal positiva entende o cenário que a gente está vendo e está tudo bem. E tem tolerância às imperfeições. Não é negar que seu corpo tem imperfeições, mas a pessoa acredita que aquilo faz parte dela e está tudo bem. E quais são as vantagens da imagem corporal positiva? Geralmente são pessoas que têm uma apreciação muito legal do próprio corpo, tem muita positividade, ela também serve de proteção contra as informações negativas, seja ela de qual for o referencial sobre o próprio corpo. A pessoa se sente bem mais confiante e muito interessante também que são pessoas que procuram os seus similares, no sentido de que pessoas que valorizam o próprio corpo, que têm essa confiança, buscam pessoas com o mesmo tipo de atitude para poder se relacionar, tá? Então, imagem corporal positiva é um tema muito interessante, é uma das coisas que eu trabalho no meu doutorado atualmente, e fica a dica também de leitura para vocês, quem tiver mais interesse. Eu acho que chegou uma pergunta. Deixa eu ver aqui. Pronto. Fechando a apresentação. Sobre os transtornos alimentares e o da dismorfia corporal, é muito comum que pacientes que têm esse transtorno, eles apresentam também familiares de primeiro grau, irmão, irmã, pai, mãe, que também possuem o mesmo transtorno ou algum outro. No caso daquela anorexia que tem a compulsão alimentar e o de bulimia, é sempre favorável que você prevaleça o diagnóstico de anorexia nervosa ao invés do de bulimia. Por quê? Porque o diagnóstico de anorexia, ele é muito mais sério. A pessoa coloca mais em risco a vida do que o de bulimia, tá? Os transtornos alimentares, eles podem acontecer simultaneamente com a dismorfia corporal, então eles podem ter essa comorbidade. E as principais diferenças entre a anorexia nervosa e a dismorfia muscular, por exemplo, um se sente gordo, o outro se sente magro, um monitora o peso, o outro monitora as medidas, um se preocupa com as calorias e o outro se preocupa com as proteínas, tá? Então, gente, muito obrigado quem ficou até aqui, quem prestou atenção.
eu trouxe essa frase que eu acho ela muito interessante, que diz assim: basta de dizer que eres perfeccionista como se fosse bom. Spoiler, é destrutivo. Aí está o meu contato, meu e-mail, caso vocês queiram mandar alguma outra pergunta, pedir algum material. Aqui também tem o meu Instagram profissional, que eu hoje atuo como psicólogo clínico, tenho atendimentos virtuais também. E é isso, muito obrigada. Pedro, aqui é o Rodrigo. Eu tenho uma dúvida minha pessoal, sabe? Pode falar. Eu quero saber o seguinte: a gente sabe que ultimamente, aos poucos, né, ainda, aqueles padrões estão começando a ser quebrados, né? Uhum. Você acha que a mídia ela ajuda tanto assim a ser quebrado esses padrões? É possível que ela ajude sim, mas é como eu falei, depende do tipo de pessoa que você segue, tá? Então, eu não sei se é muito correto falar isso, eu acho que eu não vou falar nomes, mas, por exemplo, existem perfis no Instagram, como de X, que ela visa muito o corpo, todas as fotos dela são mostrando aquela barriga chapada. Então, assim, às vezes a pessoa não tem aquele pensamento crítico de se perguntar por que está seguindo ela e se sente muito angustiada. Mas tem pessoas que lançam informações positivas, mensagens positivas que confortam. Eu, por exemplo, tenho como uma das minhas principais admirações, assim, é a Liso, a cantora. Inclusive, ela lançou recentemente um vídeo fabuloso sobre a aceitação do próprio corpo, e aquele tipo de mensagem, ele pode ter um fator positivo. Talvez ela não seja tão mercadológica como um outro tipo de mensagem visando a magreza, mas que ela pode ter um impacto positivo, eu acredito que sim também. Ótimo, muito obrigado. Agora eu vou deixar. Falando, opa, Vá, era para você. só complementando isso, a gente vê, né, que dependendo do tipo de pessoa que você segue, deixa eu ligar minha câmera, calma aí. É isso mesmo. Dependendo do tipo de pessoa que você segue hoje em dia, né, essa influência que a mídia pode fazer em relação ao seu corpo pode ser positiva ou negativa, como tu tá dizendo aí. Eu lembrei agora de uma menina que é blogueira aqui da cidade, começou há pouco tempo e ela é bem gordinha mesmo e ela não tem vergonha, é aquele negócio, aquilo que tu acabou de falar, não tem vergonha do seu corpo, mostra a beleza do seu corpo gordo e hoje ela tá bem famosinha aqui na cidade. Ontem mesmo ela postou uma foto fazendo bronzeamento artificial, fazendo propaganda de uma loja aqui de Picos que faz esse bronzeamento artificial. Eu achei isso incrível. Quando que a gente ia pensar que uma menina gorda ia estar fazendo uma propaganda de uma loja de bronzeamento artificial, postando foto na internet de biquíni. Assim, com a maior Exato. felicidade do mundo, sem a menor vergonha. Isso foi incrível, achei muito lindo. E aí, outra pergunta, outro comentário que eu tinha para fazer era em relação ao. Deixa eu pegar aqui que eu anotei para não esquecer. Reforçando o que tu falou sobre. Eu acho Ah, calma, que eu acho que ele caiu. que também, Rodrigo. Acho que ele caiu, peraí. Para pessoas com transtornos alimentares e a gente tem que ter noção da importância desse acompanhamento. Não adianta eu fazer os pesos e medidas, passar um cardápio perfeito com base pensando na saúde dessa pessoa, se a cabeça dela não vai estar boa. Do mesmo jeito que não adianta tu mudar a cabeça dela completamente, sendo que ela não tem uma assistência nutricional para saber como ela deve se alimentar, né? E Uhum. aí E aí eu já faço um link também naquele, abre aspas, efeito sanfona, que é bem famoso na maioria das vezes, mulheres, né, que se, se colocam nessas dietas, nessas coisas mirabolantes, achando que vai dar alguma coisa. Essas dietas, querendo ou não, elas dão resultado, mas um resultado instantâneo e não duradouro, que provoca estresse corporal e estresse mental. E aí, mais uma vez, faz a ligação de vários profissionais necessários no cuidado dessa paciente, por exemplo, certo? Exato. E aí, pensando nisso também, já fazendo outro gancho para a próxima aula.
A próxima aula de terça-feira vai ser dada pela nutricionista Jennifer Beatriz, já foi nossa professora aqui, formada na UFP, e o tema da aula dela é disfunção no tecido adiposo e obesidade metabolicamente saudável. É importante a gente também saber disso. Eu acho que muita gente todo mundo que estuda nutrição vai ser perguntado por isso, e tu também, que estuda com transtornos e comportamentos, deve já ter sido perguntado se todo gordo não é saudável e todo magro é saudável. Hoje em dia a gente sabe que não, que o conceito de saudável é muito abrangente, né? E aí na próxima aula a gente vai conversar mais sobre isso, e que é de extrema importância hoje em dia. Exato, concordo plenamente. Nosso laboratório aqui na USP de Ribeirão, a gente tem mais esse foco da imagem corporal voltada para comportamentos alimentares, não tem essa questão tão metabólica, mas é de fundamental importância e fica o link, né? Nós somos mente e corpo, então não adianta só pensar no metabólico e também não adianta só pensar na mente, no que causa. Tem que ser esse casamento aí das duas coisas. Isso. Tudo é sistemático, né? Sim. Tem mais algum comentário, alguma dúvida? Pergunta, gente? Vocês têm alguma dúvida que possa deixar no chat? Muitos elogios. Muitos elogios. Obrigada. Ótima aula, é ótimo. Obrigado. Eu fiquei só um pouco preocupada se eu falei rápido demais, mas eu acho que... Não, foi ótimo. Deu para entender bem. Tá ótimo, deu no tempo certo. Pois é isso. Pois, gente, mais uma vez, muito obrigada pelo convite de vocês, tá? Estamos aqui à disposição, o Laboratório de Nutrição também. Desejo muito sucesso aí para o projeto de vocês têm tudo para crescer bastante. E, mais uma vez, obrigado pelo convite. A gente que agradece demais. A gente tava começando assim, aí eu não, Jordão, a gente tem que falar sobre transtorno, sobre cabeça, que a gente não pode só alimento, tem que ser a nossa cabeça também, né? Então, a gente agradece demais a você e a todos que estiveram aqui na nossa aula. E é isso. O Jordão, tu quer falar mais alguma coisa? Pedro? Jordão, você tem mais alguma coisa para falar? Não, pode falar. Não, era assim mesmo, tá? Então, fica aí, eu já passei meu contato para vocês, tanto da minha página profissional quanto no meu e-mail também. Se vocês tiverem alguma dúvida, quem quiser também fazer mestrado, doutorado em Ribeirão Preto, tá? Nosso laboratório está aí de portas abertas para receber vocês, para conhecerem, para desenvolver um projeto. Nós somos um grupo muito unido e bastante receptivo, ok? Ótimo. Pois tá ótimo, então. Obrigado, gente. E até mais. Até terça-feira. Tchau, gente.